Olá pessoal, segundo vídeo de dicas para a prova do Ministério Público do Pará. Neste vídeo eu vou apresentar uma lista de temas possíveis. Ainda não estou apresentando um modelo de desenvolvimento, mas vou apresentar uma lista de temas possíveis, tá certo? Nos próximos vídeos eu trago para vocês um modelo de desenvolvimento. Mas eu tinha prometido isso do vídeo anterior para este. É o seguinte, o edital deixou bem claro que vocês vão enfrentar uma prova que trará um tema da atualidade, mas este tema estará relacionado ao Ministério Público, certo? Certo. Então, a partir disso, a gente já consegue fechar um conjunto de possibilidades que são bem interessantes em concurso. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns temas que eu relacionei no curso, no tomo de redação concurso, a gente já tem alguns desses temas organizados, tá certo? Para os alunos já digitarem, ou seja, já estão todos os temas lá. Mas a gente fecha melhor a questão com o nosso dossiê da aprovação, que é o material que a gente sempre deixa ali naquela semana do concurso, em que a gente trabalha todas as possibilidades temáticas para tentar acertar. E eu acho interessante você tomar nota, porque eu vou mostrar para vocês. Eu sempre falo, não é? E às vezes não dá tempo de eu comprovar. Mas hoje, cedinho, o que eu fiz? Eu fiz um compilado de aprovações. Por quê? Porque a gente já está na oitava, agora entramos na oitava semana, né, consecutiva de acerto temático. Eu vou mostrar algumas mensagens que eu recebi. Eu não tenho todos no meu e-mail, mas aqui é o e-mail do turma que foi me encaminhado, o e-mail que chegou dia 30 de maio. A prova do TJDF foi gravada dia 29, perdão, foi aplicada dia 29 de maio. Aqui eu tirei o dado da aluna, tá? Para não expor dado, né? Por regra, que agora é lei. Então você aqui tem, né, a Érica escreve pra gente, só o primeiro nome dela, falando o seguinte: que ela queria deixar registrada que eterna gratidão dela a Deus, pela vida de todos nós, né? Também nós por todas as vidas de vocês. O que ela fez, falou, ela disse o seguinte, que ontem ela fez a prova do TJDF, ela podia ouvir a minha voz, certo? A orientá-la acerca das questões de português e questões de redação. Na redação, a professora Júnia acertou em cheio ao falar de TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação, pois embasou a minha redação. Emocionei aqui. Lembrei das fake news, etc. Foi lembrando aqui sobre vários argumentos. E ela, aqui, gente, o bacana desse tipo de contato com o aluno, que ele fala do sentimento dele. Ela se sentiu uma estúpida, porque ela não conseguia entender a banca. E só ontem ela saiu de cabeça erguida, saiu com dignidade da prova, porque sabia que tinha dado conta. Ainda não saiu o resultado, a prova foi recente, não é? Mas já se sente vencedora. Pude fazer com tranquilidade e eficiência todas as questões de português. Aqui ela nos agradece e tal, né? É, diz pra gente se sentir abraçado por ela e amado. Nossa, com certeza. Recebo, agradeço, devolvo para você em dobro, tá, Érica? Isso foi a prova do TJDF. Depois a gente tem mensagem aqui da Lesp, né? A aluna falando até o assunto da redação sobre o meio ambiente e consumo de carne caiu cada item da revisão que eu falei. Por isso que eu gosto daquela revisão sempre exatamente no momento da revisão mesmo, para não deixar esse material, não é, escapar assim para mão de quem só ganha dinheiro com isso, não ajuda aluno nenhum. Aqui o aluno do TCE falando, não é? Ó, quero deixar registrado que você acertou o tema da prova discursiva do TCE do Rio, ele colocou no próprio YouTube. Aqui a gente tem, debaixo do meu tema do Banco do Brasil, o aluno falando que eu acertei o tema da Prefeitura Municipal de Campinas. Inclusive, na verdade, no concurso do Banco do Brasil, dos 4 temas que caíram, foram 4 provas diferentes, 3 temas estavam no nosso dossiê da aprovação, tá? Aqui, o tema do IBAMA, achei que não tivesse acertado, o aluno falando acertou em cima, né? E aqui os alunos do Amazonas falando, do Corpo de Bombeiros, falando sobre registrando agradecimento, que acertei o tema. Lá foram 3 discursivas e acertei 2. Porque o aluno comenta um, depois comenta outro, tá? Em relação aos acertos. Então, pessoal, guardem essas dicas que são importantes, certo? Que dá tempo de vocês lerem sobre isso. E isso vai ajudar com que vocês possam, tá, desenvolver o concurso bem. Depois eu prometo que eu trago aqui para né, a área aberta uma dica sobre esses temas, tá bom? Sobre a formulação deles, tá? Gente, deu um barulhinho, eu esqueci minha porta aberta, perdão. Mas vamos lá. Novas formas de produtividade e transformações do trabalho século XXI. Tema super, super quente, eu acertei um tema desse recentemente na prova da FGV, na prova da CGU técnico, tá?
Porque o Ministério Público, vocês sabem que combate trabalho escravo, não é? Então, a gente tem que ficar atento por conta de uma série de questões. Nós temos o problema da uberização do trabalho, que é esse fenômeno dos aplicativos, né? A ausência da chefia, e ao mesmo tempo a dissociação, tá certo? Do coletivo dos trabalhadores. As formas de produção no século XXI são super importantes. A gente agora não tem produção fordista, né? Ou seja, aquela produção que você, por exemplo, o cara produzia carros, então sobrava carro no pátio, era produção uma atrás da outra. Hoje não, tá certo? Hoje a produção é ajustada por comércio. A perpetuação do trabalho escravo na sociedade brasileira e as formas de combatê-lo, aqui um pouco mais direto, dentro do papel do Ministério Público mesmo, né? Aqui causas e consequências da violência intrafamiliar. Entre a violência doméstica, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, tudo isso faz parte do trabalho do Ministério Público, da Defensoria Pública, isso pode ser cobrado de vocês. Tema quente, 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 tema que arde na panela aqui da pessoa que vai fazer concurso público. Liberdade de expressão, garantias e limites. É um tema que você fala assim, mas isso já caiu em prova. Gente, toda vez esse tema é revisitado, sempre revisitado. A gente teve amplas discussões sobre isso. Nós estamos em ano eleitoral, ano de fake news, de eleições, ano de proteção de dados, e aí entra uma série de questões chamadas liberdade de expressão, que envolve, por exemplo, os problemas das redes sociais, né? Os crimes são cometidos nas redes sociais, crimes como calúnia, difamação e tal. Então, quer dizer, tem tudo a ver com este assunto, tá? Então é um tema muito importante para este ano, um tema que eu, no seu lugar, estudaria bastante. A conciliação entre o crescimento econômico e a defesa dos direitos dos povos e das comunidades tradicionais. Isso aqui foi assunto. A gente acha que não, o aluno fala assim, porque não vou entrar em tal curso doutrinando. Aí depois ele cai na real. Olha, a gente já teve tema do Sebrasp, por exemplo, tá? Outra banca, sobre racismo recreativo este ano. A gente teve temas sobre proteção aos direitos da população LGBT. A gente teve para a Polícia Civil do Sergipe a defesa dos direitos dos povos tradicionais e povos indígenas. Então, isso é questão do Ministério Público. É claro que a gente está falando do Ministério Público, né, a União, mas isso não entra no concurso o que é competência estadual, o que é competência da União em relação à discursiva. Não. Ali vão entrar os grandes temas do momento, tá? E a gente tem essa questão do crescimento econômico sustentável, ao mesmo tempo do papel desses povos e comunidades tradicionais, dos indígenas para a preservação do meio ambiente, não é? Para a sustentabilidade do meio ambiente. Então tem uma série de questões importantes, tá? Saúde e ensino públicos, um direito de todos, um dever do Estado, muito importante. Por quê? Porque tem uma série de projetos, né, que vem sendo discutido, por exemplo, cobrar a mensalidade das universidades, dar fim à saúde pública, né? Havia um projeto, inclusive, dos próprios militares querendo cobrar pela saúde pública. E a gente tem o Ministério, já foi assunto do Ministério Público, gente, da União em concurso público em 2010, tá certo? Foi assunto, não da prova do médio, mas foi assunto da prova do pessoal do direito, inclusive, tá? Então vocês precisam entender. Porque quando a gente fala assim, mas eu preciso cobrar uma taxinha porque tem muito abuso. Alto lá, essa taxinha, ela não tem significado nenhum. Por quê? Porque aquilo que você gasta na saúde pública e na educação pública é alguma coisa que não se paga, é considerado serviço público impagável. É só a União, só o Estado que dá conta, tá? As famílias não têm condições de pagar por isso. Mas o ensino particular é melhor. Depende. Depende de muita coisa. E quando ele é muito bom, ele é extremamente caro. A gente sabe o que é, não é? O equilíbrio entre a garantia de segurança pública e o respeito aos direitos humanos. A gente sabe que o Ministério Público atua como fiscal, né, certo? Como controlador da atividade policial. Então, hoje a polícia no Brasil, a gente tem episódios que são super chatos, episódios criminosos, vamos dizer assim, né? De mortes que vem acontecendo, o caso do Genivaldo, não é morto pela PRF, e aí você precisa do Ministério Público agindo. Este tema é muito quente. Este tema 7 é extremamente quente. O tema 4, liberdade de expressão, muito, muito, muito quente, tá certo?
E o tema 1 são temas extremamente pesados e, naturalmente, um deles pode aparecer na tua prova de redação, tá? Então, eu trouxe esses 7. É claro que as possibilidades, elas melhoram muito quando a gente vai chegando cada vez mais perto da prova. E aí sim é possível acertar e aí isso retorna pra gente dessa forma como vocês viram, né? Eu sempre falo, ser professor tem uma coisa assim que é maravilhosa. Eu amo ser professora, que é você ver o aluno falando de dignidade, quando ele se sente digno, ele sente que é possível para ele, porque é possível, gente, não é difícil não, tá? É possível. Então você só precisa acreditar um pouquinho em você, tirar um pouco da sua culpa, ver que você, se você chegou até esse vídeo, você já tá vendo uma luz ali no fim do túnel. Por quê? Porque é um vídeo feito com amor. É por isso. Então não é difícil acertar, tá? A gente trabalha em cima, existe a questão técnica e existe toda uma questão de energia positiva mesmo para dar tudo certo, tá bom? Beijo grande para vocês. Ótima temporada de estudo, né? Acompanhe a gente aqui. Quiser estudar com a gente, embaixo desse vídeo tem toda a descrição para você fazer parte do time, tá? Aqui do Turma de Redação Concursos, tá bom? Beijão.